Agora é a questão número 12, sobre demonstração do fluxo de caixa aplicada na primeira prova do exame de suficiência do CFC em 2020. Diz assim a questão: uma sociedade empresária, após conciliação das contas constantes de seu balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, relativas ao exercício social de 2017, apurou as seguintes informações necessárias à elaboração da DFC, do mesmo exercício social. E aqui a questão, eu vou até ocultar essa parte, porque isso não veio na questão. A questão traz um elenco de situações e a variação que ocorreu no caixa. Considerando as informações apresentadas anteriormente, após a elaboração da DFC, é correto afirmar que as atividades de... E aqui tem as opções que falam sobre a variação do caixa, se cada uma das atividades geraram aumento ou consumo do nosso caixa. A DFC ela é separada em três atividades principais, que são as atividades operacionais, de financiamento e de investimento. Aqui no meu canal tem uma aulinha sobre, é um resumo sobre a DFC, né? E eu falo um pouquinho mais sobre essas atividades. Se vocês quiserem dar uma olhada, vai estar aqui, o vídeo vai estar no card, ou então aqui embaixo no descritivo, o link. Vamos lá, a correção dessa questão. Como é que a gente... Essa questão ficou um pouco estranha. Tiveram alguns recursos, mas a Consulplan não acolheu os recursos, manteve o gabarito. Aí, ao longo da correção, eu falo melhor o que eu achei estranho. Bom, vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Primeiro, a gente tem que pegar o lucro líquido e do lucro líquido fazer os ajustes necessários, que são os ajustes relacionados às atividades operacionais. Qual foi o lucro líquido aqui? Foi 22.300. O que acontece com relação às variações no ativo e no passivo para efeito de cálculo do lucro ajustado? Toda vez que o nosso ativo ele aumenta, isso gera um decréscimo no nosso lucro ajustado. Quando o ativo aumenta, quando o ativo diminui, isso gera um aumento no nosso lucro ajustado. E, por um outro lado, toda vez que o nosso passivo aumenta, isso gera um aumento no nosso lucro ajustado, e toda vez que o nosso passivo diminui, isso gera uma diminuição do nosso lucro ajustado. Então, vamos começar. Partimos do nosso lucro líquido de 22.300. Aí, o que aconteceu aqui? Teve um aumento de clientes, só que a Consulplan, ela já sinalizou esse aumento com sinal negativo, que é o sinal que nós temos que considerar na hora de apurar o nosso lucro ajustado. Então, a gente entra aqui diminuindo esses 18 mil reais. A Consulplan aqui já colocou o sinal que a gente ia precisar, né, digamos assim, na hora de apurar o nosso lucro ajustado. Agora, meio a grosso modo, por que isso entra diminuindo? Vamos raciocinar assim. Se a nossa conta de clientes aumentou, quer dizer, se nós vendemos a prazo, isso vai ser, digamos assim, desfavorável ao nosso caixa. Então, seria uma forma de raciocinar por que esse aumento de clientes, esse aumento no ativo gera uma diminuição na apuração do nosso lucro ajustado. A mesma coisa é o estoque. Compramos o estoque, aumentamos o nosso caixa, mas ainda está lá em estoque, ainda não consegui vender. Então, vamos raciocinar assim, isso não ajudou muito a aumentar o nosso caixa, vai ajudar lá na frente, mas agora não. Então, entra diminuindo. Aumento de duplicatas descontadas. Todo aumento no passivo entra de uma forma positiva do nosso lucro ajustado. Depreciação. O que acontece com a depreciação? A depreciação é uma despesa, então isso entrou diminuindo o nosso lucro. Só que a depreciação, ela não gera nenhum aumento e nenhuma diminuição no nosso caixa. Depreciação é um desgaste do nosso ativo, isso não sensibiliza a caixa. Por isso é que a despesa, né, de depreciação, a gente tem que entrar aumentando aqui o nosso lucro líquido para anular esse efeito no lucro, tendo em vista que depreciação não sensibiliza o nosso caixa. E agora só falta o aumento de fornecedores.
Esse aumento de fornecedores, a gente acredita, aumentou o passivo, olha, isso entra aumentando, né? Acrescentando no nosso lucro ajustado. E o raciocínio é mais ou menos assim: digamos que eu comprei a prazo, né? Isso aumentou a minha conta de fornecedores. Pensando pela ótica do caixa, né? Isso é favorável. Por quê? Eu vou pagar lá na frente. Nesse momento, eu não estou precisando tirar dinheiro no meu caixa para pagar o meu fornecedor. Então, de uma certa forma, isso entra de forma positiva para a gente, analisando pela ótica do caixa. E a redução de salários, a Consulplan já trouxe aqui, né, o saldo, o sinal que a gente vai precisar, entra diminuindo, porque toda diminuição do nosso passivo gera um decréscimo no nosso lucro ajustado. Beleza, chegamos ao lucro ajustado de 1.300. Então, aqui a gente teve um consumo no nosso caixa líquido de R$ 1.300. E as atividades de investimento, o que a gente faz? Venda de imobilizado entrou de uma forma positiva, né, no nosso caixa, entrou recurso no nosso caixa, só que a gente teve um consumo de 42.500, porque a gente adquiriu um imobilizado. Então, a gente vendeu o imobilizado antigo e comprou um novo. Isso gerou uma saída, um consumo de caixa líquido de 19.500. E atividade de financiamento. Nós aumentamos o nosso capital social em R$ 15.000 e também decidimos captar recursos de terceiros, no valor de R$ 34.000. Então, teve um aumento no nosso caixa de R$ 49.000 decorrente de atividades de financiamento. Então, apuramos aqui. Vamos ver qual é a opção que se encaixa, né? Que reflete exatamente o que aconteceu na nossa empresa. Opção A, financiamento e operacionais. As atividades de financiamento e atividades operacionais geraram caixa. A atividade de financiamento, sim, aumentou o nosso caixa em R$ 49.000. Agora, a operacional, não. Aqui houve uma redução, um consumo líquido de R$ 1.300. Não é esse o gabarito. Letra B. Financiamento e investimento geraram caixa. Financiamento sim, mas investimento não. Investimento gerou um consumo de 19.500. Financiamento e investimento consumiram caixa. Investimento consumiu caixa, agora financiamento não. Teve um aumento no caixa. Letra D. Investimento e operacionais, atividades operacionais consumiram caixa. É exatamente esse o gabarito. Investimento teve um consumo de caixa líquido no valor de R$ 19.500 e as atividades operacionais também consumiram um líquido de R$ 1.300. Gabarito letra D de dado.